Olá, estamos aqui no nosso 25º diário de bordo. Veja só como passou. Já faz mais de um ano que começamos este projeto e estamos muito satisfeitos pelos resultados. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber continuamente a atualização do nosso projeto e novos aprendizados referente ao tema inteligência artificial aplicada na saúde. Vandoir, e então, qual será a missão de hoje? Boa tarde a todos, boa tarde, Edson. Hoje falaremos sobre os sistemas especialistas, a primeira técnica comercializável desenvolvida de inteligência artificial que foi aplicada em escala comercial. Sistemas especialistas. Conheço bem estes modelos, afinal de contas, foi tema do meu TCC na faculdade e eu já comentei aqui o carinho especial que eu tenho pela inteligência artificial. É um tema que eu venho estudando constantemente. Inclusive, acabei de concluir um curso de ciência de dados com Python, onde eu aprendi mais sobre machine learning, que é o aprendizado de máquina, o deep learning, que é o aprendizado profundo, com grandes volumes de dados. E agora a gente já está debatendo aí como é que podemos aplicar isso dentro da Gáutica, na nossa grande base de dados, com milhões aí já de recomendações, milhares de riscos, são centenas de milhares de riscos levantados pelos nossos clientes. Mas, Vandoir, nos conte mais. Sistema especialista, que é isso? Bom, para começar, para quem não viu o vídeo anterior, eu falei um pouco sobre o uso de inteligência, de técnicas de inteligência artificial para a tomada de decisão nas organizações. Então, recomendo assistir. Esse vídeo é uma continuação daquele. Hoje eu vou falar, então, como o Edson colocou, sobre sistemas especialistas. Os sistemas especialistas, eles são uma técnica de inteligência artificial. Na verdade, ela é considerada a primeira com aplicações práticas, como eu comentei, desenvolvida e comercializada entre a década de 70 e a década de 80. Eles se utilizam do conhecimento de um especialista humano e programam esse conhecimento dentro de uma ferramenta que possa ser utilizada para auxiliar na tomada de decisão. Muito interessante. Vamos ver se eu entendi. Basicamente, é fazer via programação, a computação, aquilo que alguém que é especialista, os outliers, aquelas pessoas com grande experiência fazem. Seja, sei lá, um piloto de avião, as decisões que ele toma para decolagem, voo, aterrissagem, um cirurgião, um advogado, assim por diante, ou estou equivocado? Sim, é nessa linha, Ederson, então não tá equivocado. Eu coloquei também falando no vídeo passado, eu falei sobre o Mycin e o Dendral, que foram as primeiras soluções na área da saúde que os sistemas especialistas foram aplicados para desenvolver uma solução que possa auxiliar, ou seja, sistematizar o conhecimento de um especialista para diagnosticar doenças infecciosas ou identificar moléculas desconhecidas dentro de amostras de sangue. Então, para entender por que então sistematizar o conhecimento de um especialista, isso começou a ser estudado e a ser desenvolvido, porque é conhecido que grandes especialistas em áreas, eles são escassos. Então, se a gente for pegar, diferente da área que nem tu comentou, os grandes especialistas eles sempre vão ser escassos. Então, sistematizando esse conhecimento dentro de uma ferramenta que possa auxiliar na tomada de decisão, isso consegue levar mais produtividade para onde essa ferramenta puder ser aplicada e diminuir o tempo, muitas vezes, que uma decisão, o tempo que leva para se tomar uma decisão. Muito interessante. E o que a gente tem de sistemas especialistas no nosso dia a dia que você poderia citar? Quando a gente falou de inteligência artificial, a gente deu exemplos sobre chatbots, os videogames são dotados de inteligência artificial, inclusive as placas de vídeo, que para computadores gamers, eles têm um processamento específico para equações numéricas, que são uma das características da inteligência artificial, que processa grande volume de dados e precisa fazer isso no menor tempo possível com o melhor recurso computacional possível. Então, e o sistema especialista? Bom, o grande exemplo que eu gostaria de dar, mas que será tema do próximo vídeo, é o sistema especialista que a Gáutica desenvolveu, que é o GRiscos, conhecido para fazer análise de riscos de acordo com a norma NR12.
Então, no próximo vídeo, vamos explicar como ele foi desenvolvido e como ele se relaciona com os conceitos de sistemas especialistas. Para falar de sistemas especialistas, então, a gente tem que falar do conhecimento de um especialista que é utilizado, ou seja, sistematizado em uma lógica de programação para resolver problemas e que possam emular ou a gente pode dizer imitar o que uma pessoa, um humano faria, ou seja, como um humano se comportaria em determinado campo. Quando eu digo campo, é o que o Edson falou antes, na área da saúde, na área de aviação, na área de segurança, na área de financeira. O campo de atuação é esse domínio onde a ferramenta será desenvolvida. Outra questão é, um sistema especialista ele possui uma base de conhecimento que é ali que estão esse conhecimento que a gente fala de sistematizar, é ali que está o conhecimento, as regras de um especialista, como ele faz para tomar determinada decisão. Então, como eu comentei, os primeiros sistemas na área da saúde que foram desenvolvidos, sistemas especialistas, por exemplo, para conseguir identificar uma molécula no sangue, esse sistema ele tinha que seguir os passos que o médico, enfim, o profissional responsável por esse processo, ele seguiria. Então, o sistema ele foi desenvolvido para seguir os mesmos passos para conseguir chegar na mesma decisão e com mais velocidade e com mais abrangência do que aquele profissional conseguiria. Mas me explique melhor como é que é feito um sistema especialista, o que está por trás. Eu, enquanto programador, quando eu vejo inteligência artificial, eu não consigo desapegar de uma imagem, para quem aqui é desenvolvimento de software, teve algum contato, que são as condições encadeadas, né? Que é o if else, if else, if else, else, que é você testar dentro de uma tabela verdade, que é verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, e isso você faz ou não faz alguma coisa. Então, você avalia uma situação. Por exemplo, atravessar a rua. Olha para a esquerda. Se não vier carro, olha para a direita. Se não vier, se você tiver uma soma de circunstâncias que deem verdadeiras, então alguma coisa deverá ser feita. Se algo ali der errado, pode ser que o caminho, a decisão seja outra. Né? Isso, mas explique o que é isso, né? E como é que a gente pode também transcrever essa minha explicação aí para quem é leigo no assunto. Bom, Ellison, para chegar nessa programação, dessas condições que a gente falou, a gente precisa entender que um sistema especialista ele é basicamente composto por três arquiteturas. A primeira delas é chamada de base de conhecimento. É nessa base onde estão as informações que eu comentei antes do especialista, para que ele consiga chegar à resolução de um determinado problema em um campo específico. Então, esse conhecimento todo, ele consiste em informações disponíveis que podem ser compartilhadas e atualizadas por esse domínio. Então, eu tenho uma base de dados, de informações que eu consigo também atualizar. Por exemplo, se uma determinada norma é atualizada, um determinado protocolo na área da saúde é atualizado, essa base de conhecimento precisa ser atualizada para que ela também passe a tomar decisões de acordo com esse novo protocolo. Então, esse conhecimento todo ele precisa ser organizado para que o sistema possa tratar ele e poder fazer alguma inferência. A inferência, ou a máquina de inferência, é o segundo componente desse sistema, que é que a máquina de inferência ela representa o meio pelo qual o conhecimento ele é manipulado, ou seja, essas condições aí que o Ederson falou, se isso, se não aquilo, então é nessa máquina que vão aparecer essas condições. E elas são utilizadas, elas vão trabalhar em cima da base de conhecimento para resolver o problema. Então, tem uma linguagem por trás disso, que é a linguagem de programação utilizada para poder representar esse conhecimento em forma de código para que ele possa depois ir para o próximo componente, que é a interface, que é o que o usuário vai utilizar.
Então, o sistema em si, a ferramenta, enfim, o usuário utiliza, e a interface com o usuário, esse é o componente que vai mostrar que tem uma linguagem que o profissional consiga entender e que ele consiga também fazer inserir dados e o programa dá respostas para ele em cima daquelas daqueles passos que ele costuma dar, só que de maneira muito mais rápida e de maneira mais padronizada. Eu tenho um ponto aqui, eu tenho um livro que é esse ano que eu comprei ele, eu até recomendo para quem gosta do tema, né, inteligência artificial. O autor é o Kai-Fu Lee, é chinês, e ele foi presidente do Google na Ásia, né? Agora ele tem a própria empresa. E aqui ele dá uma outra explicação. Ele fala o seguinte, que a inteligência artificial ela pode ser baseada em regras previamente definidas, que os sistemas especialistas estariam nela, aonde você pode colocar, inclusive, todas as regras em código-fonte. E nós temos um outro modelo que ele é baseado em dados, aonde o programador, por exemplo, ele não tem as respostas e ele avalia, faz uma instrução que vai utilizar de estatística para avaliar dentro dessa base de dados, base de conhecimento, alguns campos específicos, e estatisticamente tirará algumas comprovações, que são correlações entre os dados, e a partir daí ele trará um novo conhecimento. Então, ele acaba enquadrando como a IA simples, especialista, o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo, que é principalmente os grandes desafios da interpretação de textos, de imagens, entre outras situações. Isso que a gente nem está falando sobre sensorização, que é a tomar decisão baseado em algo tipo um robô que tem um sensor e a partir daí ele vai ter que interpretar se é uma pessoa, se é um animal, se ele tem uma barreira ou não tem. Eu queria que tu falasse mais sobre isso. Afinal de contas, eu preciso da base de conhecimento em dados ou o programador ele pode entender como o especialista pensa e colocar tudo no código? Nessa definição de sistema especialista, ele vai se utilizar de um especialista na área para modelar o sistema, a tomada de decisão. Então, ele seguiria sempre o mesmo processo para tomar decisão. Essa outra área que tu citou, enfim, essas técnicas novas, sim, elas trabalham por meio de dados e identificando padrões onde não são mais necessárias a sistematização do conhecimento de um especialista. O especialista, no meu entendimento, é necessário para entender quais são as variáveis relevantes, mas o processo em si ele vai se comportando de acordo com os dados que ele tem de entrada. Então, ou seja, de acordo com o comportamento, ele pode mudar o seu desempenho de acordo com esses dados. Isso ele aprende com esses dados. Agora, no sistema especialistas, que é a primeira técnica desenvolvida, ela tem essa linha mais fixa, vamos chamar assim, e que eu também li esse livro, que tu indico também, enfim, é muito interessante. Ele fala sobre a questão da IA estreita e da IA mais generalista, né? Que esse sistema especialista ele se encaixaria dentro do conceito que ele denomina de IA estreita, ou seja, ela é desenvolvida estritamente para aquele problema, para aquela área que ele foi desenvolvido. Ele não consegue, no momento que tu quiser que ele dê outra resposta, ou que tu precisa incluir mais uma variável, ele precisa ser reprogramado. Enquanto que os sistemas atuais, as técnicas atuais de inteligência artificial, elas não têm essa reprogramação necessária quando uma nova variável é identificada com força dentro de um determinado banco de dados para uma tomada de decisão. Perfeito. Sabe que isso acontece que na Gautica foi desenvolvido, então, o G-Riscos, que é uma plataforma especialista para a NR12, que nós vamos comentar mais na próxima semana, no caso de gravação, que daqui 15 dias, né? E tem algumas pessoas que nos ligam aqui e perguntam: vocês têm a solução para a NR13? Não, para a NR13 não. Tá, mas tem para a NR12, faz para 13. Como se fosse isso, né? Algo replicável. E por que não é? Eu acho que vale a pena a gente explicar, pegando tecnicamente.
quando vocês aí que estão assistindo tomam uma decisão de ir até o mercado, por exemplo, tem que decidir se vai de carro, se vai a pé, se vai de Uber, se vai de carro pega a chave, vai na garagem, abre garagem, se é isso, aquilo, apaga a luz, desliga a luz. E várias decisões são tomadas. Quando a gente fala em computação, a gente está falando que nós vamos passar para a máquina tomar as decisões no lugar de uma pessoa. E a máquina é burra, ela não sabe que decisão tomar. Então, nós vamos ter que chamar determinadas funções, que são comandos, em alguns momentos. Mas quando chamá-lo? A gente tem que testar. Ser escuro, apagar a luz, acender a luz, melhor dizendo. Né? Então, com isso, nós temos que pegar e falar, entender, mapear, criar um fluxo, um organograma bem complexo, com alguém que é especialista, por exemplo, nessa questão de classificar riscos para a NR12, que eu vou falar mais na semana que vem, não quero dar spoiler, mas vai coçando a língua para falar, né? Afinal de contas, como que o engenheiro ele montou uma capa, o sumário, fundamentou, como é que ele classificou o risco, como é que ele concluiu, por que ele chegou naquele modelo. E é complexo e um processo bastante oneroso e longo, porque, afinal de contas, tem profissionais que são os outliers, que demoraram 10.000 horas para desenvolver determinadas habilidades. E a gente não tem mais 10.000 horas para reaprender tudo. Então, nós temos que entender o que é, de fato, crucial, os atalhos, o que faz a diferença. A gente vai testando esse modelo e vai, obviamente, no início cometendo alguns erros, fazendo ajuste, até que nós tenhamos a automação da tomada de decisão do especialista via sistema, e esse sistema ele acaba se tornando, sendo denominado um sistema especialista, que toma decisões complexas, baseado numa entrada de dados, executando ali um bloco de comandos que gera uma ação. Eu acho que, então, por hoje, nós conseguimos, né, dar uma elucidada. Você tem mais alguma colaboração? Eu queria dizer que a tua explicação agora foi muito boa, teu exemplo. Então, por que não pode pegar o mesmo sistema de NR12 e aplicar e fazer análise de NR13? Porque as regras são diferentes. Então, precisa ser reprogramado para a NR13, não dá para utilizar para a NR12. Mas na próxima semana, como tu falou, a gente acabou dando um spoiler aqui, no final nós vamos explicar com mais detalhes como isso funciona. Quero agradecer mais uma vez para quem nos tem acompanhado aqui e convidar para que nos sigam nas redes sociais e continue nos acompanhando aqui no Diário de Bordo. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se. E aqui também vai uma solicitação. Às vezes, nós que somos nerds, entramos numas viagens e usamos muitas nomenclaturas e jargões que talvez não seja acessível a todos. Então, por favor, venha aqui nos comentários e faça as indicações do que vocês entenderam, o que vocês não estão entendendo, se vocês estão gostando ou não estão gostando. Para nós é muito importante. Eu e o Vanduir, a gente se entende, nós fomos colegas em sistemas de informação aqui na Universidade de Caxias do Sul, a nossa parceirona aqui do projeto. E quando eu falo em alguns termos de programação, eu sei que ele entende, mas eu não tenho certeza de quem está aí do outro lado que está assimilando tudo que a gente vem falando. E a nossa ideia não é falar por falar, mas é levar um pouco mais de conhecimento até você, que tenha valido apenas minutos que vocês passaram aqui nos acompanhando. Então, este é o meu recado. Inscreva-se e comente, fazendo as devidas críticas para que possamos evoluir na nossa comunicação, nesta celebração do conhecimento. Muito obrigado!